O André, me diz o que fazer para que nossos guias nos levem até uma casa espiritual onde possamos trabalhar. Nossos guias nos levem. Primeiro que assim, você já tem guias, já guias identificados, né? Já fez ou já fez cabeça. Eu não sei muito bem como é que funciona no candomblé. No, na, na Umbanda eu também não sei tudo, né? Porque eu não sou umbandista. Mas o que eu acredito e o que eu sei, na verdade, é que assim, ó, nós até podemos ter guias sem estar dentro da religião, tá? Porque nós conhecemos, gente, a gente já vem de muitas vidas, né? Então tem espíritos que já simpatizam com a gente conhece muita gente, a gente conhece uma galera que tá desencarnada. Não é feito um pacto aí para todo mundo encarnar ao mesmo tempo, não é? Quando a gente desencarnar, vai ter gente encarnando, enfim, mas tem muita gente lá do outro lado. Então, é natural que nós tenhamos amigos espirituais, né? Amigos que estão desencarnados, que nos acompanham. Não são mentores, assim, formalmente designados, mas são espíritos que estão em condições de ajudar e eles assim o fazem por amor mesmo, por amizade. Então, alguns desses espíritos podem ser guias, né? Pode estar dentro de alguma falange, ajudando, né? Então, eles têm capacidade de ajudar, condições e autorização, e assim o fazem, independente de você estar dentro de uma religião ou não. Isso acontece. Mas guias que vão te direcionar a um trabalho, geralmente é porque você já está dentro dos trabalhos, você já começou a trabalhar com eles. É como eu vejo, tá? Mas se você já trabalhou numa casa, você saiu e está querendo ir para outra, eu faria em oração, sabe? Até porque você já teve contato com esses guias. Então, você deve saber mais ou menos como que funciona a comunicação com eles. Eles gostam que você faça algum tipo de oferenda para eles, que acenda alguma vela, que, não sei, tome algum banho em dias específicos, faz tudo o que você já fazia na outra casa, né? Assim, dentro do que pode na religião, que eu sei que tem coisas que não são aconselháveis fazer sozinho dentro de casa. Então faz as coisas que você sabe que pode, que é ok, mas pede, gente. Eu acho a projeção astral tão legal porque assim, quando eu tenho contato com um espírito que ele com dois espíritos, né, que são conhecidos, né, por falanges da Umbanda, mas eles nunca me falaram que eles trabalham na Umbanda, nunca me falaram, que é um preto velho e uma cigana. E quando eu quero falar com algum deles, eu sempre faço uma oração antes de dormir e peço para falar com eles. Eles vêm nem sempre. Quase nunca, mas às vezes acontece. O meu mentor eu falo com mais frequência. Geralmente quando eu peço ele vem e não é sempre que eu lembro. Às vezes eu lembro de ter falado com ele, mas eu não lembro o que ele falou para mim. Mas é tudo durante a minha oração. Sabe quando você vai fazer uma oração antes de dormir? Eu vou lá e converso com eles. Minha oração não é uma coisa padrão. Ai, Pai Nosso, que estás... Não é. Eu converso muito com... Às vezes eu faço um Pai Nosso também. Eu faço, na verdade, quase sempre. Mas não é só isso, né? Eu faço um Pai Nosso mais como um mantra, assim, pra entrar no flow, sabe? Pra me dar uma conectada ali. E depois eu vou conversando. Aí eu peço, olha, eu queria conversar sobre isso, isso e isso. E às vezes eles aparecem. E muitas vezes ele não vai aparecer pra você, mas ele vai te dar conselhos e intuições para que você consiga aquilo que você está pedindo para ele, tá? Teve uma época, foi em 2018, eu comecei a fazer isso por intuição, assim, né? Eu sou taróloga, né? Então, eu não trabalhava com isso. Eu já era taróloga, mas eu tirava só para mim e para conhecidos. Mas uma vez por semana eu colocava assim um tapete de yoga, sabe, assim no chão, quando eu tava sozinha em casa. Eu não tinha nem filho ainda, eu colocava um tapete de yoga no chão. Eu acendia uma vela, assim, eu direcionava para a espiritualidade superior, né? Porque para não atrair nenhum, né, nenhum amiguinho aí desequilibrado. E aí eu fazia, colocava um mantra, assim, sabe, uma música de conexão, ou um ponto de umbanda, assim, que eu gosto, sem muito critério, só que me fazia me sentir bem. Ali eu fechava os olhos e ficava meditando, sabe, até entrar num estado mesmo bem meditativo. Depois disso eu tirava as cartas e vinha umas mensagens assim incríveis. Muitas vezes acontecia de eu sair em projeção astral, mesmo meditando. Então meio que meu corpo meio que dormia e eu saía. Eu dava uma saidinha rapidinho e voltava. Algumas vezes eu tinha visões também, assim, dentro desse estado meditativo.
E era uma coisa que eu fazia que eu tirei da minha cabeça, assim. Eu não faço mais por pura falta de tempo, mas que eu acho super legal. Igual tem pessoas que falam que são bruxas, que são wicanos, wiccans, que fazem várias coisas e tal. Eu acho legal, tudo bem, eu super acredito e é isso aí. Se não faz mal pra ninguém, tá tudo certo. Só que eu sempre falo também, gente, que magia, bruxaria, essas coisas, elas são coisas muito mais internas, energéticas, do que coisas físicas. É muito mais interessante você pegar e, sabe, desenvolver coisas que você tem vontade ali, você entra num estado de concentração, sabe, de meditação mesmo. Faz uma meditação simples, coloca um cheirinho que você gosta. Se você não tem problema com fumaça, bota um incenso. Se você tem problema, bota um aromatizador, né, que tem aqueles cheirinhos, tá? Bota uma fragrância legal, medita, ali vem muita coisa interessante, muita intuição. Saiu da meditação, você anota o que veio de intuição e vai fazendo, sabe? Às vezes você pega um oráculo qualquer, você tira ali as cartas, tudo isso vai em conexão. Uma leitura que você faz também sobre alguma coisa espiritual, não precisa ser ler a Bíblia, nem ler um livro espírita, mas às vezes uma leitura sobre projeção astral. Sempre que eu leio sobre projeção astral, quase sempre é muita coisa, mas quase sempre eu acabo saindo do corpo naquela noite. Então, sabe, faz uma leitura assim, pega uma coisa diferente, escreve. Pô, eu vou me concentrar aqui, vou começar a escrever o que tiver na minha cabeça. Às vezes você psicografa alguma coisa. Então a gente tem que usar mais nossa intuição para fazer essas conexões, né? É isso. Chego cansado dessa vida. Ah, não fala assim não, Diego. Tenta coisas diferentes. Você deve estar cansado dessa vida, da sua configuração de vida atual. Desconfigura. Tem um canal que eu gosto muito de uma moça que o nome é Desprograme-se. Eu gosto do conceito. Desprograma, sabe? Tira toda essa programação aí e começa de novo. Pô, eu não gosto da minha rotina. Faz outra rotina. Não desiste não, gente, porque não acaba. Eu sei que eu tô falando de um assunto sério, tô rindo, mas é pra trazer leveza, tá? Assim, não acaba, tá? E se a gente tenta antecipar as coisas, elas pioram. Então, porque lá do outro lado é pior quando a gente chega de qualquer jeito. Então, assim, ó, tenta melhorar de outros jeitos. Não foque em ficar ótimo. A pessoa perguntou assim, porque a maioria das pessoas hoje estão com uma ansiedade, uma depressão que antes a gente não via. Eu sei que não tinham diagnósticos como tem hoje, mas, gente, hoje tá mais, assim, claramente. E aí eu falei assim pra ela, eu acho que a gente tem grandes expectativas muito altas na nossa vida. Eu posso estar errada, tá? Mas é uma percepção que eu ando tendo. A gente tá com expectativas muito altas, então a gente se frustra porque a gente não consegue chegar nem em 10% dessas expectativas, porque é tudo muito louco, gente. A internet, ela vende uma vida quase impossível de se atingir. Eu sempre dou esse exemplo que eu vou para um extremo, né? Mas assim, a vida da Virgínia Fonseca é impossível praticamente, assim, para todo mundo que tá aqui é impossível. É um em 1 bilhão, sabe? Que tem assim, a pessoa não estudou, a pessoa não fez nada, a pessoa não precisa vender o corpo, né? Mesmo quem vende o corpo não consegue o dinheiro que ela tem hoje, a pessoa não precisa. Simplesmente aconteceu. Um belo dia essa menina começou a namorar um menino também que não. Ah, é filho de uma pessoa famosa. Tá, mas quantas pessoas namoram famosos e não chegam nesse ápice? Ah, ela tem talento. Tá, gente, mas tem um monte de gente que tem talento também, né? E nem todo mundo é bilionário. Então, tem uma vida de princesa, tem uma vida do sonho. Então, assim, a gente fica se espelhando em exceções das exceções. Não dá. Não é viver uma vida medíocre, mas é ter pé no chão. A gente pode sonhar, a gente pode buscar conquistar coisas, mas a gente tem que entender que não dá para todo mundo ser Virgínias Fonsecas. Não dá para todo mundo ser Neymares. Então, quando a gente fica com esse foco numa coisa muito irreal, a gente acaba achando que nossa vida é uma bosta, que nossa vida não tem valor nenhum, que a nossa vida é muito chata, que a gente não tá fazendo nada de interessante, que interessante é você ir para as Maldivas. Lembra da época que todo mundo ia para as Maldivas? Aí você ia pesquisar, nossa, também vou ver, né, que eu gostei. Você ia pesquisar uma diária, 50 mil reais, não sei quantos mil dólares. Não vai todo mundo. E ninguém tava pagando ali, era tudo uns pacotes lá que o povo amarrava e tal, para fazer publi. Você entendeu? Então a gente tem que viver. Eu sempre falo, gente, olha que contraditório da minha parte, mas não é contraditório. Parece ser, mas não é. Eu tô na internet, eu falo com vocês através da internet, mas eu sempre aconselho, saiam um pouco da internet.
saiam um pouco da internet. Porque a gente precisa viver relações reais, a gente precisa ir para o mundo real, a gente precisa entender que a internet não é real. É tudo fantasia. Inclusive, outro dia o Whindersson Nunes falou, sei lá, no passado, que a maioria daqueles caras que tiram que vendem curso falando que ficou milionário aos 18 anos, eles pedem aqueles carros emprestados. Eles pedem emprestado o carro para ficar um dia ali, ou então eles alugam, pegam uns 4, 5 coach de nada e o coach de relacionamento que ainda é virgem, né? Vou ensinar você a namorar, mas eu mesmo nunca namorei. Então, eles pegam ali, juntam uns 4, 5, alugam aquele carro e ficam o dia inteiro gravando conteúdo, tirando foto. Eles fazem aqueles podcasts que não tem ninguém na frente. Aquilo tudo é real, aqueles caras não tem um real. É o pai e a mãe que tá pagando aquilo ali com a mesada deles. Então, e a gente fica achando que tudo bem, que eu vou conseguir também, sabe? Então, gente, vamos viver a vida um pouquinho mais real. A internet é top, a gente consegue muita coisa pela internet, mas não dá pra viver na internet. Minha vida inteira na internet, eu comparo, eu defino as minhas metas, meus objetivos com base nos meus ídolos da internet. Não. Uma pessoa colocou aqui, Ju, como você é linda. Isso aqui é internet. Eu ainda evito colocar filtros, mas assim, provavelmente você vai me ver na rua, eu vou estar sem maquiagem, eu vou estar com uma olheira aqui na bochecha. Então, assim, internet, tá? Meu cabelo não é liso, tô de escova. Então, gente, sabe, a gente tem que viver mais vidas reais, a gente vai começar a achar nossa vida muito mais interessante. André, como perder o medo na hora de orar? Sempre sinto espíritos perto e fico com medo. Você precisa continuar, porque isso acontece. Uma dica, senta. Não fica fazendo oração deitada, porque às vezes você pode estar com espíritos obsessores em volta que estão te impedindo de orar. Porque a oração, ela eleva a sua frequência, tá? Não é que você está chamando Jesus para perto de você. Você está elevando a frequência. A oração tem essa mágica. Ela faz a sua frequência subir. Então, eles tentam evitar, tentam te desconcentrar, tentam te colocar medo. Então, senta. Às vezes acontecia isso comigo também. Eu sentava, se ajudar, acende uma luz do abajur, não faz uma oração no completo escuro, deitado lá sozinho. Não, senta na cama, bota o pé no chão, acende um abajur, faz uma oração. Se você dormir sozinho, faça em voz alta, não precisa gritar, tá? Você faz assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Faz desse jeito, você vai ver, o medo vai diminuir bastante até sumir mesmo. A Emily. Ju, fala como acender vela, como mostrar o intuito. Olha, eu evito, hoje em dia, eu evito muito acender vela. Quando eu acendo é fora de casa, né? Quando eu acendi vela naquela época lá que eu falei que eu fazia meus Paranauê aqui, eu falava assim, estou acendendo essa vela, peço proteção. Antes de acender, eu falava assim, ó, peço proteção para o meu mentor, autorização para fazer esse ritual, que eu consiga estar bem conectada e protegida, que nenhum espírito mal intencionado ou em desequilíbrio entre aqui na minha casa, perturbe o ambiente, que eu esteja conectada com espíritos superiores, com a espiritualidade superior, com os meus mentores, que os caboclos possam proteger aqui minha casa. Eu sempre falo que os caboclos protegem minha casa. Que eles possam proteger minha casa e que essa vela seja um condutor seja uma símbolo. Como que eu falava? Que essa vela esteja apenas simbolizando o elemento fogo para que eu consiga aqui fazer, né, a minha mandinguinha aqui. Então, eu coloquei ali um propósito. Anne Caroline. Minha avó faleceu em novembro, era uma das pessoas que eu mais amava e eu não sofri com a partida. Porque no fundo você sabe que ela vive ainda, né? Você pode sentir saudade, né, assim, em momentos específicos. Às vezes você vive alguma coisa que você costumava fazer com ela e você lembra, bate a saudade. E essa saudade é muito positiva. Mas você... Os carros aqui. Mas você ter a consciência, mesmo que seja no seu inconsciente, de que ela vive, ela tá bem, sabe? Ela cumpriu o propósito dela aqui, teve uma vida longa, boa... E cumpriu, né? Cumpriu a missão dela, que ela continua assim, deu continuidade para a vida e para o propósito dela, e agora em outro plano, que vocês só estão dando um adeus, né? Um tchau temporário, que em algum momento da existência de vocês, uma vez que o laço é forte, vocês vão se encontrar. Inclusive nessa, quando ela estiver 100% recuperada e tiver autorização, vocês vão poder se encontrar. E olha, gente, dica para quem tem entes queridos desencarnados:
Quanto mais equilibrado e em paz o seu coração estiver em relação com a partida da pessoa, mais rápido você vai ter autorização para encontrar ela em projeção astral, quando estiver dormindo, o que seja. Porque eles só autorizam quando as duas partes estão em equilíbrio. E o equilíbrio da parte que partiu, né, da pessoa, do espírito que foi embora, que desencarnou, depende muito do seu equilíbrio, porque eles sentem muito o que a gente sente aqui em relação a eles, né? Então, se você é uma pessoa que está extremamente revoltada com a partida do ente querido, ele também vai sentir isso. Ele vai ficar se sentindo muito culpado, ele vai querer ficar aqui. E ele ficando aqui, ele vai ficar muito mal, porque lugar de espírito é com espírito, né? Não foi à toa que Jesus falou que a gente tem que deixar os mortos cuidarem de seus mortos. Aí o povo fala que não existe, né? Que Jesus não falava de vida no plano espiritual. Aí, André, eu não faria isso. Ó. Ele falou, nas minhas orações eu posso pedir para ver uma amiga que desencarnou há alguns anos. Ah, não, desculpa. Há alguns anos? Pode sim, pode. Só que não fica pedindo desesperado, né? Lembra do que eu acabei de falar. Quanto mais você tiver em equilíbrio, mais chances você tem de encontrar essa amiga. E você sempre peça primeiro para que ela também esteja em equilíbrio. Porque você pode atrair um espírito que pode não estar bem. Isso é bem comum, gente. Tem pessoas que a gente ama que desencarnam e não estão bem. Aí você, mas eu quero ajudar. Não é você chamando na sua casa que você vai ajudar. Você quer ajudar um espírito que pode não estar bem? Vai num local especializado em ajudar. Gente, no centro espírita, para uma pessoa ser doutrinadora, ela estuda uns 8, 9 anos para ela ser doutrinadora. Então não é a gente em casa sozinho que pegou um vídeo no YouTube de 10 minutos que vai doutrinar espírito, que vai encaminhar espírito para a luz. Lógico que uma oração você sempre pode fazer, mas não chame espíritos para sua casa. Você peça para os mentores, você fala assim para o seu mentor, para o seu guia, aquilo que você acredita como sendo o espírito que cuida de você. Você fala assim, olha, anjinho da guarda, mentor, eu gostaria de pedir, né, autorização para encontrar a fulana de tal, se ela tiver em condições de, né, para fazer tal coisa, né, então eu gostaria muito, eu quero dar um abraço nela, ou eu quero conversar com ela, fazer aquilo que eu tiver autorização e ela também. E eu, né, na presença dos mentores e tal, acabando esse pedido, você pede, você faz uma oração para ela. Se for uma pessoa que desencarnou recente, não fica chamando, não fica fazendo isso não, tá? Como ela desencarnou há alguns anos, tudo bem, mas se for recente, não faz isso. Porque mesmo que a pessoa estiver num lugar legal, ela não tá ainda 100% recuperada e muito difícil essa pessoa ter autorização para fazer isso. Então, se você encontrar, provavelmente vai ser porque ela veio sem autorização, né? Eles deixam também, tem o livre-arbítrio, mas é muito arriscado. Um espírito recém-desencarnado ficar visitando parentes sem autorização, porque ele pode se desequilibrar e querer ficar. Não, mentor espiritual não fica dando nome, não. Não faço a menor ideia de qual é o nome do meu mentor. E não é igual na Umbanda, que tem um nome assim, padrão, sabe? Ah, é o nome da falange, é o nome da linha que ela trabalha. Maria Padilha, Maria Mulambo, sei o que da encruzilhada. Não, mentores, eles têm nomes normais. É o João, é o Severino, é o Paulo, é a Joana, é a Renata, a Joyce. São nomes que eles tinham na última encarnação ou nomes que eles tinham em encarnações anteriores que eles gostavam, tem mais identificação e eles se apresentam assim. Mas geralmente eles não ficam falando o nome deles pro encarnado, sabia? Não falam. Um beijo. Até mais.